ótimo dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sal e Luz. Aqui nós trazemos luz para a sua vida e um tempero para o seu dia. Nós hoje estamos aqui com um convidado muito especial e nós vamos falar sobre a identidade da igreja. Vai ser um bate-papo maravilhoso hoje, junto com os nossos convidados. Né, Jefferson? É isso aí, Marta. Muito bom dia para você que está nos assistindo. Um grande abraço nessa semana, né? Meio de semana maravilhoso. Que você tenha aí mais energia, força para chegar até o final dela. Um forte abraço. E esse tema, Marta, ele é muito relevante porque as pessoas às vezes confundem o que é igreja, templo e igreja, corpo de Cristo. E para trazer mais clareza, a gente convidou quem, Marta? Olha, um homem que viveu uma experiência no mundo da drogadição e foi liberto pelo poder da palavra. E hoje é conhecedor daquilo que Cristo faz. Um homem que experimentou a mudança de identidade em Cristo. Com vocês, nós estamos aqui apresentando Pastor André Neves, da Igreja Batista Nacional, em Jardim, Salvador, para dividir com você uma experiência incrível de transformação. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, olá. Bom dia para todos aqueles que assistem o podcast, né? Sal e Luz. Eu estou feliz de estar aqui. Estou com Marta, que é uma amiga, uma ovelha nossa, e alegria. E queria agradecer vocês por dar essa oportunidade para a gente estar aqui dividindo um pouco da nossa história. Bom, pastor, você já fica à vontade para trazer aquilo que Deus colocou ao seu coração, né, para a gente estar conversando nesse momento. E eu queria estar começando a falar um pouco, né, sobre conhecer um pouco a sua história, pastor. Quem foi você antes da conversão e pós a conversão? Sim, essa história, assim, Petrópolis quase toda conhece, né? Em alguns lugares do Rio também, em alguns outros lugares. Na verdade, eu me converti com 28 anos. 28 anos, me converti muito tarde. Conheci a Cristo muito tarde. Eu costumo falar que eu perdi muito tempo da minha vida, né, Marta? Porque a minha conversão aconteceu quando eu tinha 28 anos de idade. Então, assim, comecei muito jovem a querer conhecer o mundo, né? E eu entrei muito, me afundei no mundo da drogadição, da cocaína. De 19 anos a 28 foi um período, assim, muito difícil. 4 overdoses, assim, um tempo difícil demais, né? Eu costumo dizer que eu não vivia, eu sobrevivi a cada dia como se estivesse numa guerra, numa batalha armada, e cada dia, eu não sei como, eu saía vivo. E eu só agradecia a Deus. Eu falava, Deus, obrigado por não ter morrido hoje, porque realmente foi um tempo, assim, de muita dificuldade, de muita batalha. E tive meu encontro com Cristo aos 28 anos de idade, numa igreja, né? Fui numa igreja com a minha irmã, com cocaína no bolso, eu usei cocaína no banheiro, e voltei para o... Isso tinha acontecido algumas vezes. Aí, um belo dia, graças a Deus, houve uma palavra que veio direto ao meu coração. E aí eu lembro desse dia, esse dia está muito nítido na minha mente, meus pensamentos, no meu coração, que eu voltei para o banheiro e olhei para aquela substância química que estava no meu bolso, e falei, isso aqui não faz mais sentido para mim. Isso aqui não tem mais a ver com a minha vida depois dessa palavra que eu ouvi. Eu não tinha entendimento nenhum, nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia de nada, né? Mas ali eu senti um impacto da presença de Deus na minha vida. Começou uma trajetória, a qual Deus ia, através da minha vida, salvar muitas pessoas, né? Tocar em muitas pessoas na área de libertação das drogas. O que define essa mudança de identidade, né? Nós, quando estamos no mundo, temos um estilo de vida. E essa identidade, como é que ela entrou na sua vida? Como é que foi isso? Sim. Então, a minha conversão, ela não aconteceu nesse dia. Houve um impacto nesse dia. Foi um impacto da presença de Deus. Eu lembro disso, mas eu continuei usando drogas, eu continuei ainda perdido,
Mas assim, o Espírito Santo, com a sua sabedoria, com a sua habilidade, ele começa a colocar pessoas no seu caminho, né? Para te abençoar, para te fortalecer, para te ensinar, para te discipular. E assim, a igreja começou a me discipular, começou a se interessar pela minha história, começaram a me procurar. Quando eu vim, eu estava sendo, assim, alguém importante para a igreja, né? E essa igreja começou a me acompanhar. E assim aconteceu de eu entender que eu não tinha força para eu me converter sozinho, para eu parar de usar drogas. Quantas vezes eu percebia que, assim, só o Espírito Santo de Deus na minha vida. E aí eu fui para um centro de recuperação. Falei para minha família. Eu lembro que foi uma noite, assim, que eu tinha usado droga várias noites, vários dias. Eu encontrei uma pessoa, uma mulher, e nós fomos para um lugar usar droga. Só que eu já estava usando há muito tempo. E ela não se sentiu bem e falou assim, olha, você chama um táxi para mim que eu vou embora. Chamei o táxi, ela foi embora e eu continuei. Eu lembro que era um domingo à noite. E assim, eu estava no quarto, sozinho, com muita quantidade de cocaína, e eu falei assim, só não me leva para um lugar ruim. Eu tinha certeza que aquele dia eu ia morrer. E adormeci. Cocaína não deixa ninguém dormir, né? Mas eu adormeci depois de vários dias também. Acho que a minha mente não aguentava mais, meu olho não aguentava mais ficar aberto. E quando eu adormeci, eu acordei no outro dia. E quando eu acordei no outro dia, o sol estava entrando dentro daquele quarto, sabe? É uma coisa de filme mesmo. Estava um dia lindo, ensolarado. Eu acordei e falei, cara, eu estou vivo. Graças a Deus, estou vivo. E aí eu saí dali com uma outra perspectiva de vida. Eu saí dali daquele quarto, sabe, pensando assim, ainda há esperança, ainda tem coisa boa para acontecer na minha vida. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, reuni minha família, que morava todo mundo perto, a Marta conhece minha família, parte dela, e eu falei, olha, eu preciso de ajuda, senão eu vou morrer. Aí mostrei toda aquela droga e tal, eles, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, existe centro de recuperação, e aí começaram a se informar. Eu lembro que o Gessé, cabeleireiro, não sei se vocês conhecem, mas o Gessé foi quem me levou na época. Isso já fazem 30 anos. 30 anos atrás. Estava indo para um centro de recuperação. Quando eu estava lá, ia fazer 3 meses, eu indo em todos os cultos, participando, lendo Bíblia, orando, buscando. Eu saí de um culto e às 5 horas da manhã eu fui batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo me pegou às 5 horas da manhã. Quando eu fui orar, o Espírito Santo me pegou com dom de línguas e eu comecei a orar. 6 horas da manhã só parei de orar em línguas meio-dia. Eu estava com o maxilar roendo, que eu não conseguia parar de orar em línguas, de orar. E eles chamaram o Max, que hoje é o pastor da Igreja Metodista do Brasil, lá no Rio. Não sei, deve ser bispo hoje. E chamaram ele, Max, o André, cara, tá assim, não consegue comer, não consegue, vai falar com ele, ele tá desse jeito. E aí ele chegou e falou assim, olha, André, a gente sabe como começar, como terminar, a gente não sabe, deixa ele aí. E eu fiquei no quarto lá, e quando deu assim 1 hora da tarde, meio-dia, parou aquela presença de Deus assim, deu uma parada, eu consegui almoçar, mas ali minha identidade foi trocada. Eu não posso deixar de comentar, porque isso é tão lindo. O homem foi criado à imagem e à semelhança do Criador. Essa é a nossa identidade. E perceber essa transformação, você que está aí, está ouvindo uma história que verdadeira de um homem que experimentou o retorno para a sua verdadeira identidade. Porque nós fomos criados para ser imagem e semelhança do Criador. E há uma solução, há uma luz, há uma vida, há uma nova identidade em Cristo, né? E aí, Jefferson? Eu aqui no Bastidores, Luiz, queria fazer uma pergunta para o pastor. Tem pessoas que estão nos assistindo agora, não são cristãos, não entendem essa questão de falar em línguas. O senhor poderia curtamente falar para que eles possam entender esse momento espiritual? Sim, o dom é um dom, né? É um dom. E assim, não é para ser usado assim, a reveria na igreja. Às vezes você vai numa igreja, está todo mundo orando em línguas. Para que isso, né? Se na verdade essa comunicação vai ser somente uma edificação do Espírito Santo à pessoa. Então, assim, lá na igreja a gente nem tem esse costume, né?
Quando eu percebo que o dom de línguas está sendo usado erroneamente como pastor, eu já olho para a pessoa para ela entender, olha, isso aí não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. O dom de línguas é uma edificação da pessoa. Então isso é para acontecer muito no quarto. Eu oro em línguas no meu quarto, sozinho. Não tenho costume de ir na igreja, ficar orando em línguas. Mas aquele dia foi uma edificação de uma nova identidade. Deus, então, me pegou, porque a gente vinha de um culto onde era uma igreja que tinha essa pegada. Então nós saímos de lá com esse espírito, sabe? Espírito Santo avivado na nossa vida. E foi só a continuação do culto. Eu acordei 5 da manhã, fui orar. Eu lembro que era muito frio. E quando eu comecei a orar, veio a mente daquele culto, sabe? Um culto muito avivado. E aí o Espírito Santo me pegou. Então, assim, o dom de línguas não é para ser usado na igreja o tempo todo. O dom de língua é uma edificação pessoal. Então, quando eu oro em línguas, dentro do meu quarto, ou até mesmo na igreja, baixinho ali e tal, eu estou edificando a minha fé. O senhor acredita que foi liberto também naquele momento? Totalmente. Totalmente liberto. Ali houve um impacto da identidade de Deus na minha identidade. Ali eu fui transformado. Eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz de Cristo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos entrar agora no nosso tema, que é falando da igreja. Conhecemos um pouco do pastor André, meu pastor, de quem eu tenho orgulho, e vamos falar dessa identidade que Cristo nos dá, mas agora como igreja, tá? O que define a igreja? Qual é o fundamento dela? O fundamento da igreja é Cristo, né? Cristo é o fundamento da igreja. Uma igreja cristocêntrica não se baseia em relacionamentos humanos, nem, vamos dizer, em estratégias. Isso tudo é perfeito. Pode ser usado. Mas a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, que é o povo de Israel, é Cristo. Então, assim, a identidade da igreja, já que nós estamos falando, ela é revelada em Cristo, em seu sacrifício, aquele que morreu, nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está vivo em cada um de nós através do Espírito Santo. Então, a identidade é Cristo. Pastor, quando a gente fala, né, de identidade da igreja, como que o público, né, que está nos assistindo, que a gente traga um esclarecimento melhor, porque em 1 Coríntios 12, versículo 27, vai falar que nós somos, né, o corpo de Cristo. Vou estar lendo aqui. Vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E isso é a igreja, né? A identidade da igreja em Cristo Jesus é o corpo, são as pessoas. Como que as pessoas que estão nos assistindo, elas conseguem ter esse esclarecimento do que é igreja em si como corpo? A igreja, o texto que você diz que a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, assim, vamos pensar como é que funciona o corpo humano, né? Aqui não tem maior nem menor, não tem o que tem mais, vamos dizer assim, me faltou a palavra aqui, mais importância ou menos importância. Porque se você tirar um pedaço de unha, vai doer muito o corpo todo. Se você machucar uma topada, o dedão do pé, vai doer muito o corpo inteiro. E assim, isso é importante nós entendermos, que o cabeça é Cristo. Cabeça do corpo, a mente do corpo, da onde vem a ordem para todo o corpo funcionar, ou seja, esse dedinho aqui levantou agora, porque já veio uma ordem daqui, então tudo funciona de acordo com a mente. A mente libera todas as coisas. Se uma parte da mente, uma veiazinha entupir aqui, o que acontece é um derrame, aí você vai ver as pessoas andando paralisadas, né? E às vezes espiritualmente acontece isso, né? Pastor, como foi o texto de Mateus, né, que fala sobre a pedra, né, que edifica, e Cristo estava falando dele próprio, sobre essa questão
da gente entender, né, que Cristo ele é a pedra, ele é o fundamento de todas as coisas. Então, para que uma pessoa ela viva parte do corpo, ela tem que ser parecida com aquilo que é a pedra, o fundamento? Sim, eu costumo dizer que Cristo é a pedra fundamental, ou seja, aquela que traz, que edifica toda a igreja. É a pedra fundamental, a pedra angular que foi rejeitada pelos judeus. E nós somos também pedras menores, no sentido que será construído um templo não mais por mãos humanas, igual antigamente, até hoje também igrejas são construídas dessa forma, mas as pedras elas se encaixam perfeitamente para a construção desse templo, que é o corpo de Cristo. Então nós podemos usar o corpo de Cristo, um corpo humano, para falar da igreja, né? Que assim, cada membro desse corpo tem a sua total importância. A gente não deve olhar para aquilo que é mais importante ou menos importante, mas eu acho que o corpo inteiro funciona de acordo com a mente e a cabeça é Cristo. E hoje as pessoas pensam assim, eu não preciso da igreja. Eu posso ficar na minha casa e orar, e ler Bíblia, fazer um culto com meu marido, porque eu não preciso da igreja. Aí você só está recebendo, você está separando o corpo da cabeça. Você só quer a mente. Mas a igreja ela é um todo. É a mente de Cristo e o corpo de Cristo. Por isso que nós temos que ensinar as igrejas que na igreja vão ter pessoas imperfeitas. Você vai ter talvez algumas dificuldades, mas tudo isso que acontece na igreja, os problemas, as dificuldades, você vê alguém que está lá, tá participando talvez de uma liderança, mas que não tem uma vida ainda, e aí isso tira muitas pessoas da igreja. Eu quero te dizer o seguinte, tudo está debaixo do poder de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Então, assim, o que eu percebo é o seguinte, não tem como você receber apenas o cabeça e não receber o corpo de Cristo, com as suas falhas, com os seus defeitos, com as suas incapacidades, com as suas limitações. Eu costumo dizer na igreja o seguinte, não corte a cabeça da igreja, que é o Cristo. Então, quando você fazer parte de uma igreja, receba o cabeça como o Senhor e o corpo como parte daquilo que Deus está fazendo. E a igreja em si, né, a estrutura, o corpo, o templo, é um grande hospital, né, pastor? Onde as pessoas que estão ali, elas não são perfeitas. Como muitas vezes o nosso corpo, algo adoece no corpo e acaba gerando um transtorno, uma dor até em todo o corpo em si. E para você que está nos assistindo, entenda, a igreja ela não é um lugar perfeito. A igreja ela é um lugar que tem pessoas doentes, que um dia foram feridas, magoadas, e estão ali sobre o cuidado de uma cabeça que é Cristo, aonde ele derrama misericórdia, amor, compaixão, para que essa pessoa que faz parte desse corpo, ela seja tratada, curada e fique bem, para assim ser o corpo perfeito de Cristo, né, pastor? Eu costumo dizer que cada um está num momento, né? Cada um está numa fase. Quando cheguei na igreja, 30 anos atrás, eu não sabia nada, não entendia nada. Eu tinha na minha mente que a igreja era de uma forma, mas quando eu comecei a participar do corpo de Cristo, que eu me converti, aí as coisas começaram a mudar de dentro para fora. Eu comecei a me posicionar como um filho de Deus. Então, assim, hoje lá na igreja de Jardim Salvador tem muitas pessoas. E tem pessoas que estão chegando, que já foram de outra igreja, que não tiveram entendimento, não foram discipulados, não tiveram entendimento, não lê Bíblia, não ora, mas gosta do ambiente. Então essas pessoas precisam de quê? De um discipulado. Precisam que alguém ore com eles, que alguém ensine os fundamentos bíblicos, que alguém possa testemunhar para ele, que alguém possa ensinar para ele. Por isso que tem escola bíblica dominical, por isso que você tem pessoas que se aproximam, né? Acabei de receber uma mensagem agora, tivemos, né? Acho que 2 semanas atrás, ou 3, na casa de uma pessoa, ali no Jardim Salvador, nós oramos pelo pai, né? E ela disse das frustrações dela com a igreja um tempo atrás. E nós dissemos o quê? Olha, Deus tem algo novo para a sua vida. Sua vida não terminou naquela experiência ruim. Deus tem algo novo para você. E ali oramos pelo pai dela, e o pai dela conseguiu a internação e hoje teve alta do hospital. Acabou de me mandar, queria agradecer a oração, meu pai teve alta. O que nós fizemos com essa menina?
fomos ali para ser usado por Deus, eu, Marta, mas um grupo, né? E para edificar a fé dela, para abençoar ela, para dizer, olha, a experiência que você teve lá atrás não pode marcar a sua vida a tal ponto de você querer parar. E graças a Deus ela está caminhando com Cristo. Então a igreja, ela é um corpo. Então vai ter parte do corpo que vai estar ferida, vai ter parte do corpo que vai estar decepcionada, vai ter parte do corpo que não está entendendo o chamado de Cristo, que não entende o que Deus está fazendo ali. E a igreja verdadeira, a igreja que já tem uma experiência com Cristo, eu digo assim, né, são os discipuladores das pessoas, que vão ensinar essas pessoas. E eu tenho a certeza que assim, a igreja está passando por um tempo de transformação. Cada pessoa está passando pelo seu tempo e Deus está agindo o tempo inteiro em todas as coisas. Ótimo. Daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade a essa conversa e vamos entrar em doutrinas humanas. Mas eu quero convidar você para a hora do nosso café, né? Nós gostamos de um cafezinho, eu sei que você na sua casa também. Então vai dar tempo de chamar mais um para sentar na sala, para assistir o programa. Vamos tomar um café gostoso? Aqui tem café. Pastor, fica à vontade. Nós temos um cafezinho gostoso. Gosta de café, né? Sim, sim. Tá, vamos botar um pouquinho aqui pro senhor. Vou botar aqui. Açúcar ou sem açúcar? Isso, com açúcar ou sem açúcar? Um pouquinho de açúcar. Gente, é a hora também do nosso print, né? Pega aí o seu celular, pega o seu cafezinho, sua xicrinha, vai pra frente da telinha e vamos fazer o print. Vamos lá fazer? Vamos botar aqui mais um pouquinho. Jefferson, quer o teu cafezinho também? Com certeza. Ah. Hora do café. Jefferson, pega seu cafezinho cuidadosamente. Deixa eu só passar. Vai lá. Fazer o print aí, gente. Nosso café. 3. Ó, vamos lá? Prepara você que tá em casa, hein, gente? Manda pra gente depois essa selfie, hein? Por favor. 1, 2, 3. Eita. Ótimo! Que coisa boa! Deixa eu provar o meu café, né? Não vou colocar aqui e não provar. Em breve na mesa de vocês o café Sal e Luz, hein? Se prepara. Se preparem. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. E estamos de volta com o nosso programa Sal e Luz. Antes de começar e voltar para o tema, Marta, eu quero deixar aqui um grande beijo para Isabela Nunes, Áurea Rodrigues e Ademir. Muito obrigado por vocês nos acompanharem, tá sempre mandando um feedback, sempre marcando a gente. Olha, um grande beijo, um grande abraço. E vamos um dia, tá? Um dia eu irei marcar um café aqui no nosso estúdio com vocês, porque vocês são os nossos queridinhos. Um grande abraço, marca a gente, compartilha com todo mundo e vamos seguindo juntos, ser sal e luz. Exatamente, nós nascemos para iluminar, né, a escuridão desse mundo. Nós terminamos nosso primeiro bloco falando sobre doutrinas humanas, né? Pastor, vamos falar um pouco mais sobre isso. Isso tem ferido pessoas? Como é que acontece isso? Como é que essa pessoa pode perceber que está ficando presa em doutrinas humanas? Então, doutrina humana é a interpretação humana e a distorção humana da palavra de Deus, né? Então, assim, como que eu posso perceber que eu estou vivendo por uma doutrina e não mais por Cristo? Quando você percebe que a doutrina não é bíblica, né? Então, assim, a igreja que vai prevalecer, a igreja que vai vencer, a igreja que não quer dizer que é a igreja que vai crescer.
porque eu conheço igrejas abençoadas que têm 30 membros, que lá as pessoas têm sido tocadas pelo Espírito Santo, têm tido conversões, batismo, mudanças, transformações, mas também não quer dizer que uma igreja que cresce está fora da palavra de Deus. Cada igreja foi chamada para um lugar, para um tempo, e para exercer a autoridade do Espírito Santo onde Deus colocou ela, né? Então, aqui em Petrópolis, nós temos muitas igrejas. Eu pastorei a Igreja Batista de Alta Independência durante 2 anos e meio. E tinha muitas igrejas no mesmo bairro. E aquilo, naquela época, me irritava um pouco. Falei, gente, para que tanta igreja, né? Uma do lado da outra. Então, depois que eu saí, o Espírito Santo me deu o entendimento seguinte: filho, cada igreja é usada para um propósito. Então, assim, tem igreja que vai ser usada por Deus para um propósito e tem igreja que vai ser usada por Deus para outro propósito. Mas todas elas vão convergir na salvação do ser humano para Cristo. Pastor, Você me fez uma pergunta, Marta, desculpa, não sei se eu respondi. Sim, foi sobre doutrinas humanas e o que fazer para que essas pessoas não fiquem presas. Tá. É convergir ao ensinamento de uma convergência à palavra de Deus. As pessoas precisam ler Bíblia. As pessoas precisam orar. As pessoas precisam participar de grupos menores onde vão ser ensinadas. Uma pregação não é um ensinamento. Uma pregação num culto é uma palavra que vai ser liberada de direcionamento para te avivar. E um ensinamento num grupo menor, onde você vai poder conhecer mais aquilo que foi pregado de uma maneira que você vai ser ajustado e você vai ter um entendimento pela qual e por que aquela palavra foi ministrada para você. Porque em cada igreja é ministrada uma palavra para o povo certo. Se você está lá na sua igreja, o pastor está lá ministrando uma palavra, tem lá 500 pessoas, 600, 3, 4... aquele povo está ali porque Deus chamou eles para ali. Foi o Espírito Santo que conduziu aquele povo. De forma que eles vão ser ministrados por uma pregação, uma palavra que vai vir de encontro àquilo que Deus quer gerar no coração deles, ou vai vir de encontro com uma necessidade que eles têm. Por isso que, assim, eu não saio de casa assim quando não era cristão. Que vontade de ir no culto, né? Na droga, vivendo um mundo totalmente diferente, tudo de cabeça para baixo. Eu não saí de casa e falei assim, estou com vontade de ir no culto. Não foi assim. Foi o Espírito Santo que agiu. Agiu na vida da minha irmã, e aí foi fazendo vários convites, até que um dia eu falei, hoje eu vou na igreja. E fui na igreja certa e ouvi a palavra certa que veio de encontro à minha necessidade, ao meu coração. Na mesma rua tinha uma igreja, com pessoas ouvindo uma pregação certa, na hora certa, no lugar certo, para a vida deles. Para quê? Para que a vida deles se convergesse em Cristo. Cristo, ele é a edificação, a pedra de edificação da igreja. Então a igreja tem que entender que a sua identidade, a igreja tem uma identidade, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Desculpa, mano. Pastor, quando a gente fala sobre doutrinas humanas, a Bíblia, ela tem ali suas regras, as suas doutrinas instituídas por Deus, mas tem muitas interpretações humanas do que pode, o que não pode, do que é ser crente, o que não é ser crente. E isso, por muitas das vezes, feriu muitas pessoas, feriu muitas crenças, muitas fés, e muitas pessoas deixou de crer ou deixou de gostar de estar participante de um corpo devido a essas crenças. Não é uma crítica, não é um julgamento, mas eu já ouvi, pessoas dizer, não, eu não estou na igreja porque não pode usar uma bermuda, não pode jogar um futebol porque é pecado. E isso afastou muitas das vezes pessoas sedentas de estar envolvidas no Evangelho, de terem um encontro genuíno com Deus e acabar se afastando disso devido a doutrinas humanas. Como que o senhor vê isso na atualidade? Vejo também que as pessoas, elas se vitimizam demais. E assim, se eu sou de uma igreja, eu conheço amigos que são de uma igreja
que não pode muita coisa. Tem que usar terno no culto, a mulher não corta o cabelo, enfim. Doutrina humana. Está na Bíblia isso, né? Mas pegaram isso, algum ponto de algum texto, às vezes até isolado, não pegaram toda a dimensão do texto, mas pegaram um ponto isolado, certo? E fica ali quem quer, entendeu? Se eu, por exemplo, seria de uma igreja dessa. Na minha igreja, se o cara for de bermuda, tá tudo certo. Já vi lá, o baterista nosso, nesse ponto, chega lá, de bermuda e toca. Eu nunca disse para ele, ô amigo, você não está em santidade por causa de uma bermuda. Mas ali tem liberdade para isso. Eu já dei toque em mulheres com roupas extravagantes. Falei com Rosana, chama para perto. Meu Deus, por que está, né, querendo mostrar tudo assim? E com amor nós conseguimos cuidar. Mas tem pessoas assim que se vitimizam demais. Então, assim, se eu quero uma igreja onde eu possa ter mais liberdade na minha vestimenta, eu possa ser um cara talvez mais descolado na minha maneira de vestir e tal, eu tenho hoje 1.500 igrejas para mim. Então, assim, eu vou com aquela que eu me identifico. Entendeu? Agora, eu conheço pessoas que se identificam com isso, que gostam do terno, que gostam dessa doutrina. E não tem nada de errado. Você tem que procurar hoje, são milhares de igrejas. Você tem que procurar uma igreja onde você se identifica, onde você se sinta bem. Agora, o que tem que ter na sua igreja? Pregação do evangelho. O que tem que ter na sua igreja? Salvação de almas. O que tem que ter na sua igreja? Pessoas que não têm um padrão de se vestir, mas pessoas que carregam o padrão de Cristo, pessoas que estão tendo a sua vida mudada. Ou seja, se o cara é casado, ele cristão, ele tem que ter o seu casamento muito abençoado, edificado na palavra de Deus. Ele tem que tratar seus filhos e cuidar dos seus filhos e amar seus filhos, independente da situação que eles estejam. Ou seja, tem que carregar um testemunho. Porque, assim, a nossa pregação no microfone, ela alcança alguma coisa, mas a nossa pregação, a nossa maneira de viver, ela vai arrastar as multidões. Então, assim, o que Cristo está interessado, o que o céu está observando, é como o Espírito Santo tem convergido a minha vida de maneira que as pessoas possam olhar não para a minha pregação, mas para a minha vida e ver na minha vida, no meu dia a dia, alguém que serve a Cristo de verdade. Então, a doutrina, a roupa. Meu amigo, não está feliz aí? Vai lá para a Atitude, que é uma igreja que é mais liberal, assim, no sentido de que não pega muito questão das vestimentas, tem muitos jovens. Vai ali para a Igreja Batista, que você vai ver, eu no domingo, de camisa de malha, calça jeans e tênis pregando o Evangelho. Se sinta assim. Busque um lugar onde você encontre uma identificação. Muito bom. Cristo é a nossa identidade, né? Ele que nos traz identidade. Falamos muito sobre isso na vida pessoal de cada pessoa e que nós precisamos ser discipulados. Agora, eu tenho uma pergunta e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nos dias de hoje, com tantas pessoas que gostam do Evangelho, dizem ser namorados de Cristo, pessoas que gostam de ir na igreja, às vezes vai uma vez, 2 vezes no mês e quando perguntam a crença dela, elas dizem: sou crente, sou cristão. Tá, muito bom. Que bom que você gosta de igreja. Mas esse comportamento de pessoas que são só simpatizantes tem trago uma dificuldade para a identidade da igreja? Como resolver isso? Como compreender isso? Talvez você um pouco radical na maneira de falar, mas eu acho que um cara que está com a arma na mão, não morra agora, traficando droga, tem mais salvação do que o simpatizante. Porque o simpatizante, ele teve já a oportunidade de se entregar a Cristo e sair desse padrão, né, de namoro no portão. Eu namorei uma menina, eu lembro que eu tinha uns 17, 18 anos, eu fui namorar uma menina e eu namorava ela no portão. Ou seja, não me assentava, não entrava, ou seja, não tinha confiança do pai, e tinha que ser tudo meio que escondido. Meu pai vai chegar, eu tinha que ir embora. Né? Então, esse namoro no portão é para adolescente, é para criança. Entende? Agora, com Cristo, o relacionamento com Cristo vai gerar maturidade. Então, assim, eu penso que tem mais salvação. O cara que está lá, no morro agora, sem ter entendimento nenhum, com um fuzil na mão,
Talvez ele possa ser salvo, mas essa pessoa que se tornou simpatizante de Cristo é alguém que anda com as águas na canelinha e não sai desse lugar e acha que isso está bom. Talvez essa pessoa tenha menos chance de alcançar a salvação do que quem está perdido no mundo das drogas, aí, no mundo da prostituição. Por quê? Sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque está acomodado. E aí é o problema, a acomodação. E muito interessante que ressalta a palavra que diz, ou você é quente, voltando. E como também a palavra diz, vale ressaltar, ou você é quente ou frio, né? Morno não dá. Morno é vomitado, né? Morno é vomitado. Eu tenho uma pergunta para o pastor, rapidinho. Qual deve ser, pastor, a perfeita intenção para um cristão genuíno estar em comunhão com a igreja? Bíblia. A igreja tem que voltar a pregar Bíblia como centro de toda a atividade da igreja, né? A Marta é a líder das crianças lá, né? Sim. Das crianças. Nós, agora adolescentes, Departamento nós levantamos infantil. uma outra... departamento infantil é toda com a Marta. Eu nem precisei falar com a Marta, que eu conheço a Marta. Eu estou lá há 14 anos, você deve ter uns 12. Mais ou menos isso. Sim. Mas aqui estava antes da Marta, nós fizemos todo um discipulado. Olha, é Bíblia o tempo todo. Não pode fugir Bíblia. Tem brincadeiras que levam para a Bíblia. Ok. Então eu entro nas salas, eu estou lá assim, vamos lá ver como é que está a salinha. Eu abro lá, tal. E até tem uma menina nossa, que ela gosta muito de vídeo. Aí eu fiquei vendo vídeo lá, falei, não, está falando de Cristo. Porque, assim, a igreja, ela precisa ter um ponto de partida e um ponto de chegada, que é Bíblia. A igreja que não... Porque você vai em cultos, não querendo falar mal de ninguém, tem tudo, menos Bíblia. Tem um mover do Espírito, tem atos proféticos, carregam a arca da aliança para cá, toca a buzina do chofar, meu Deus, 3 horas, cadê uma palavra? Cadê a pregação? Quem abriu a Bíblia? Não teve, às vezes, porque enche esse tempo com tantas coisas e esquece do fundamental, que é a pregação da palavra de Deus. Porque ninguém vai se converter com o chofar tocando. Ninguém vai se converter com todo mundo orando em línguas. Ninguém vai se converter, te digo, pode se emocionar, não se converter. A conversão só vem através da pregação da palavra de Deus. Ou seja, você pode pregar com a sua vida, e você pode pregar também a Bíblia, usando textos bíblicos, e trazendo esse texto como uma verdade, porque se eu bater só vamos ter autoridade para pregar a Bíblia quando realmente a Bíblia estiver arrancando alguma coisa de nós. E assim eu costumo dizer que eu não leio Bíblia para a Bíblia me acrescentar muitas coisas, não. Eu leio Bíblia para a Bíblia arrancar de mim muitas coisas. Então, assim, a autoridade vem de quem está sendo transformado pelo poder na palavra de Deus. Pastor, como o senhor vê o evangelismo hoje com a tecnologia tão avançada? Um exemplo bom é o nosso programa aqui, o programa Só Luz. Como o senhor vê o evangelismo hoje com a tecnologia? Então, você pode tentar cortar uma árvore com uma tesoura de cortar unha. Você vai ficar talvez 5 anos ali, tá? E você pode cortar uma árvore com um machado afiado. Você vai cortar uma árvore com um machado afiado em poucas horas, talvez um dia. E você vai ficar com uma tesourinha ali tentando cortar aquela árvore talvez 5 anos. Eu vejo hoje a internet, podcast, programa, como também tem com Moisés lá, pastor Moisés, cultos ao vivo, como esse machado afiado. Chega mais rápido no objetivo. Hoje eu vejo o evangelismo de rua, falo isso lá na igreja, tem pessoas que falam, pastor, não concordo. Eu não vejo a eficácia de você ir para uma rua com 20 pessoas, colocar uma música e ficar lá entregando folhetim para as pessoas. Hoje eu vejo a forma de evangelizar pessoas e trazer pessoas para o evangelho, por exemplo, como células. Você vai na casa de alguém que é crente, que começa a fazer uma célula, ou seja, o que é uma célula? É o entendimento da palavra de Deus, é oração, é comunhão, é relacionamento. Eu vejo isso com uma grande eficácia também. Tem testemunho de vida lá. Testemunho de vida. E pessoas que carregam, às vezes, uma dificuldade de ir na igreja por causa de toda a religiosidade que cerca a igreja ainda, né?
Vou na igreja, vão me tratar assim, vão me tratar assado. Se vitimizam demais também. Mas a célula quebra isso. Então a célula hoje, para mim, é a maior, juntamente com podcast, com programas, como o de vocês aqui, são a ferramenta que Deus está usando com mais eficácia para tocar na vida das pessoas. Pastor, você falou algo sobre Bíblia, né? Que a vida do cristão ela tem que começar na Bíblia e terminar na Bíblia. E me fez lembrar sobre Ezequiel, se eu não me engano, que Deus fala para ele, né? Lê os estatutos, lê o que tinha ali de conhecimento sobre Deus. E Ezequiel ele chega a um ponto de que ele não vivia mais ele. E ele nem pregava a Bíblia, ele era a própria Bíblia. Ele era a própria palavra. As duas coisas, ele se fundiu com aquilo dali. E isso traz sobre a identidade da igreja, né? Que em João 13 vai falar, né? Nisto conhecereis, né, que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Porque o princípio também daquilo que é ser igreja é ser amor, porque Cristo é amor. A pedra, ela é amor, ela vem em forma de amor, né? Cristo vem em forma de amor. Isso também é um dos exemplos, né, do que é ser igreja. E partindo nesse princípio, pastor, como uma pessoa ela pode identificar, né, que aquela pessoa ali é verdadeiramente parte da igreja de Cristo? Eu amo, né? Quando a pessoa... Então, assim, a igreja hoje, por isso que tem várias igrejas, né? Cada uma com as suas características. E na igreja tem pessoas diferentes. Eu, por exemplo, tenho lá na nossa igreja, irmã Lenir, é amor puro. É pessoa do amor, pessoa que, como ela, tem outras também, que vão ser identificada e vai identificar a igreja para quem está chegando como o amor de Deus ali. Tem pessoas que são mais voltadas para o ensino. Vou lá com a Marta. A Marta é uma discipuladora, discipulou várias mulheres lá na igreja, né? Então lá hoje porque foram discipulados. E assim a gente vai fazer um discípulo, né? Eu sou o cara da palavra lá, os jovens às vezes, pastor, queria aprender a pregar, estou chegando agora, eu falo, vou te dar um toque aqui e tal, ensino. Tem jovens que a gente caminha, tem casal que nós caminhamos, para ensinar o que é ser um sacerdote, para ensinar a Rosana, minha esposa, que assume um papel fundamental na igreja como líder de mulheres, como minha esposa, ensina a mulher a entender o que é ser uma esposa. Então a igreja ela tem essa multiforma de agir e de pregar o evangelho de várias formas. E tem igrejas que é amor puro. Talvez não tenha nem aquela pregação forte, mas quanto que eles amam. Eu preguei numa igreja uma vez no Rio, muito grande. Era um culto de jovens, tinha 800 jovens. Era num sábado. E o pastor sênior da igreja estava lá, quase 80 anos. E não foi ele que me recebeu, teve uma salinha, aí eu preguei o evangelho. No final, voltei para a salinha para tomar um café, e aí ele apareceu lá. Ele veio me dar um abraço. O abraço dele, eu falei, rapaz, que amor que esse cara carrega. Aí eu fiquei sabendo da história da igreja, que ele não é um pregador. Ele é o cara que fica na porta da igreja, e a igreja demora 2h30 para sair do templo, porque todo mundo, 800 pessoas, 1.500 pessoas, não sai sem dar um abraço nele. E fica ali, todo mundo naquela fila. Ninguém vai embora, ninguém vai para a cantina, até porque ele fica ali, ele e a esposa dele, abraçando todo mundo. E assim, o genro que é o pregador, né, que me chamou para pregar lá, que foi o pastor, o dia que Deus tirar do ministério, as pessoas não vão sentir falta, não vão sentir falta da pregação, vai sentir falta do abraço dele, porque é um cara que foi chamado para amar. Então, assim, a igreja ela tem que ter esse papel de amar as pessoas, porque Cristo amou a igreja, Cristo amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, né, para morrer em nosso lugar. Amém. Pastor, ainda continuando, né, sobre a identidade de uma característica da igreja, em Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito, né, e Deus ele traz isso para a gente, né, um bônus, vamos falar assim, quando a gente é cristão, que a gente segue o Evangelho, está ali buscando, tem uma vida de Bíblia, brota em nós os frutos desse Espírito.
E, além disso, Paulo ele vai trazer também nas suas cartas, dizendo, né, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, elas conseguem entender melhor aquilo que é observar, porque a gente sabe que existem muitos lobos disfarçados de ovelha, mas como as pessoas conseguem identificar que naquela pessoa ali, ou naquele local, naquele templo, existem pessoas ou lideranças, né, que são as que estão mais em foco, que exalam esse fruto do Espírito. Então, eu percebo que a igreja de Cristo foi chamada para influenciar a terra com o amor de Cristo, com a presença do Espírito Santo. Então, exercendo influência positiva. Como que eu vou perceber que uma igreja é séria? Eu vou lá, estou indo nessa igreja, como é que essa igreja é? Será que é aqui que eu vou ficar? Tal. Primeiro tem que haver uma identificação. Você nunca vai ficar numa igreja que não há uma identificação, né? Segundo, você tem que ver os frutos da igreja. Pelos frutos, conhecereis a árvore, né? Você vai conhecer, você vai ver o culto, você vai ver se lá tem conversão, como é que é a vida das pessoas, se fala só de dinheiro o tempo inteiro, né? Tem igreja que você vai também, eu já fui pregar numa igreja que cara 40 minutos de pregação do dízimo, oferta, aquilo, eu falei, nossa, meu Deus, como isso vai acabar? Porque o fundamento da igreja é Cristo. Então tem que ser pregado é Cristo. Então assim, você tenha 5 minutos para isso, 10 no máximo, mas você tem que ter um tempo para o ensinamento da palavra de Deus. Porque é o ensinamento da palavra de Deus que vai gerar fruto na igreja, que vai gerar conversão na igreja. Então assim, eu digo que cada igreja tem uma característica, mas a principal característica tem que ser a pregação do Evangelho. A Bíblia tem que ser o centro da igreja. E a Bíblia ela vai gerar amor nas pessoas, conversão real e verdadeira, vai gerar pessoas que discipulam, que cuidam. Então, uma igreja séria que você pode ficar tranquilo que você está no meio do povo de Deus e Deus está preparando o seu coração para viver na eternidade com Ele, é uma igreja que tem ministração da palavra, que tem amor, que tem discipulado, que tem ensinamento e que também tem falhas, né? Assim você vai... Uma igreja perfeita, essa igreja não tem nenhum defeito, tem alguma coisa errada. Porque o ser humano, ele não consegue ser perfeito. Não consegue ser perfeito. Você vai ver... Por que eu amo a Bíblia? Porque a Bíblia mostra os defeitos de todos os homens de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O único que não teve defeito, Jesus. Todo o resto teve. Todo o resto falhou. Você vê Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Deixou de vigiar um pouquinho, era para ter ido para a guerra, que a Bíblia diz que era na época que os reis iam para a guerra. Ele falou, não, vou desfrutar um pouco daquilo que eu conquistei, fora do tempo, né? Daquilo que Deus tinha determinado. E aí ele foi lá, ficou na varanda e viu coisas que ele não deveria ter visto. Aquilo atraiu a sua atenção, ele deu atenção, mandou chamar, pecou. Por causa disso, toda a sua família teve que pagar essa dívida, né? Foi o filho que estrupou a irmã, o irmão que matou o outro irmão, foi o pai que se levantou contra Davi e deu essa confusão toda. Se Davi tivesse ido para a guerra, talvez aquilo não tinha acontecido. Mas o que eu amo, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus não deixou de falar isso. Você vai ver no Novo Testamento, e Davi, um homem segundo o coração de Deus, que falhou. Então na igreja vai ter coisas, vai ter conversão, vai ter pregação da palavra, vai ter oração, vai ter comunhão, mas também você vai olhar assim e vai ter coisas talvez não seja do seu agrado. E que bom que isso está acontecendo. Aí Deus está falando o quê? Melhora teu olhar. Se os teus olhos forem bons, todas as coisas vão ser boas. Teus olhos foram... Tem gente muito crítica, né? Que só vê as coisas ruins. Quando vem falar isso comigo, eu falo, mas tu já pensou em ir para outra igreja? Ah, não. Pensei, tem igreja melhor que a nossa aí. Você pode ir, ué. Vou te dar o nome de umas 5 aqui. Você vai lá, visita, fica à vontade. Porque eu percebo que teus olhos não estão bons com relação a esse ministério. Você só está vendo as coisas negativas. Sabe o que acontece?
Não, pastor, aqui é bom sim, você me perdoa, vou ficar aqui com vocês, aqui é uma bênção. Pastor André, a gente sabe, a nossa maior referência é Cristo. Sim. E tem pessoas que, como nós também temos referências dentro da igreja, referência de liderança, referência de pastor, só que tem pessoas que se essa referência cair, ele cai junto. O que o senhor tem a dizer dessas pessoas que colocam a referência, muitas das vezes, acima de Cristo? Sim. Então, idolatria, né? Idolatram. E o culpado disso é a igreja. A igreja criou seus ídolos, né? Eu lembro que um tempo atrás eu levei um pastor, hoje talvez o pastor da maior igreja do Brasil, não vou dizer o nome dele, foi na minha casa, ele era líder de pastor de jovens nessa igreja, só que no estado do Rio, e eu fui lá no culto, conheci, saímos para comer, ele veio pregar na igreja, ficou na minha casa, aí trouxe um monte de camisa, e vendemos na igreja, ajudamos e tal. E aí, enquanto ele mandava um zap, como é que tá aí, pastorzão? Eu falei, você vem aqui de novo? Não, vem, é só você marcar. Aí eu lembro que um dia eu liguei, passou uns 6 meses, eu liguei, e aí você pode, pastor, não sou eu que faço mais a agenda, você pode ligar para esse número? E aí eu liguei, e aí era uma coisa assim, sabe, um valor bem alto. Não, mas ele já esteve aqui, poxa, ficou na minha casa, a gente conversou. E como é que aconteceu essa virada e tal? Pastor, agora é assim. Se eu quiser, só tem que falar até hoje. Quantos membros tem sua igreja? Como é que é? Vai vir logo um testamento para me ler, responder. Falei, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa como é que está isso aí. Então eu conheci uma pessoa, agora estou vendo outra. Então, vamos deixar quieto. Então, assim, e aí as pessoas, elas começam a idolatrar as pessoas, sabe? A idolatrar as pessoas. E, assim, a igreja que fez isso. Né? A igreja que é grande culpada dos ídolos, que se pagam 10, 15, 20 mil reais para ficar 2 horas num culto, depois vai arrumar um problema com o pastor ainda, que vai falar bobagem, e o pastor vai ter que consertar aquilo tudo. Mas a grande culpada disso é a igreja, porque a igreja não é entretenimento. A igreja é um culto a Deus, é uma adoração a Deus. Se você começa a trocar o culto, a pregação da palavra, a oração, a comunhão, por entretenimento, você vai ter que sustentar isso, porque aquilo que você cria, você vai ter que sustentar. Então acaba que as pessoas começam, eu conheço pessoas que só vão na igreja se tiver igrejas que têm um movimento de pessoas famosas indo lá. Eu digo, opa, você não entendeu nada, né? Jesus chamou 11 discípulos, né? 12, né? Um desviou. Mas os 11 que ele chamou eram pessoas simples, de convívio simples, pescadores, homens de Deus, que andaram com Jesus 3 anos e não entenderam. Só foram entender o ministério deles realmente quando Jesus foi, o Espírito Santo veio sobre a vida deles, e aí eles foram tocados de uma tal maneira que até quando estava com Cristo, Pedro negou a Jesus, né? Os outros fugiram, todo mundo sumiu com medo da morte. Depois que o Espírito Santo veio, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. E assim, quando falaram que ia matar Pedro, ele falou, só quero fazer uma coisa. Vocês podem me colocar de cabeça para baixo na cruz? Porque eu não sou digno de ficar na mesma posição que o meu mestre morreu. Então eu quero ficar na cruz, mas de cabeça para baixo. A Bíblia diz que uns foram rachados ao meio, outros foram jogados em óleo quente. Pessoas simples. Agora, se pela fama a gente buscar, pela fama a gente vai andar. Então, eu sou muito contra, a minha opinião, de ser uma igreja de entretenimento. Cada semana tem que ter um lá, e aí as pessoas começam a ir na igreja, não mais por Cristo. Vão por causa dos ídolos que a igreja tem criado aí. Né? E aí acaba que esse cara é humano, é falho, daqui a pouco tu vai ver ele trocando de mulher, tu vai ver ele fazendo alguma coisa errada, e aí você fala, eu gostava tanto dele. Não, você tem que gostar muito de Cristo. Você tem que amar Cristo, porque essa pessoa aí é como você. Hoje ela está sendo usada por Deus, ela é uma bênção, atrai multidões, mas quem na verdade tem que atrair as multidões é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então toda pessoa que cria um ídolo, pelo ídolo ela vai morrer. Pastor, nessa correria doida, né, de estratégias, de métodos, coaching, nas igrejas, nos púlpitos, como o senhor tem nos falado aqui, a identidade da noiva, como proteger a identidade da noiva, a noiva de Cristo, a igreja que tem uma identidade.
Que conselho o senhor daria? O que o senhor teria para falar sobre isso? Eu vou falar o que eu vivo. Cuidado com os púlpitos da igreja. Se serve, se imagem, se pastoreia. Cuidado com quem vai. Tenha como centro do culto a pregação da palavra, o ensino bíblico. Agora, estratégia de crescimento. A igreja tem que ter também isso, né? Hoje nós, como Igreja Batista, estamos aprendendo ainda a fazer células, né? Ficamos 8 meses aprendendo. Você participou com a gente. Quase 8 meses aprendendo, reuniões para aprender como se funciona uma célula saudável. E hoje nós estamos evangelizando as pessoas através das células. Tem dado muito certo. A nossa igreja é uma igreja pequena, deve ter 200 membros, né? E nós estamos começando a contemplar um pequeno crescimento através das células também. E eu percebo que, assim, as estratégias não podem roubar, sabe, a pregação da palavra. Não pode roubar a seriedade de um... Porque, assim, tem pessoas que chegam ali querendo tirar a vida. Então, coach não vai resolver a vida de ninguém. Quer ganhar dinheiro? Vai para um coach. Sua empresa precisa melhorar? Vai para um coach. Agora, você precisa mudar de vida, ter a tua vida transformada? Vai para os pés do Senhor. Vai para uma igreja que prega a palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo, ele quer entrar no meio da igreja. E já entrou, né? Então, assim, pastores, líderes, têm que ter o total cuidado para que isso não aconteça. Porque a identidade da igreja é uma madeira, uma cruz, respingada de sangue. Então, Cristo é o nosso alvo. Cristo, uma igreja que prega a Jesus, sabe? Vai entender que o seu chamado foi para transformar as pessoas. Não é para mudar as pessoas. Tem uma pesquisa, uma vez eu preguei sobre isso, que pegaram um cara de rua, que vivia num prédio lá onde tinha muitos negócios e tal, em Nova York, isso. E aí pegaram o cara, levaram ele para um salão, botaram ele bonito, cortaram o cabelo, fizeram a barba e tal, colocaram uma roupa. E colocaram no prédio ali, andando pelo prédio. E assim, ninguém percebeu que era o mendigo que vivia ali há anos, na porta daquele prédio. Ninguém percebeu. E aí fizeram uma entrevista, fizeram como estão fazendo aqui, tiraram foto, botaram na revista, tal. E o que aconteceu? 6 meses depois, a barba cresceu. Ele não via mais perspectiva de vida. Aquilo ali foi apenas um sopro que aconteceu. A barba cresceu, aí não voltou para o mesmo lugar. E as pessoas passavam por ele, não percebiam que era aquele cara que tinha sido levado, maquiado, cuidado, cortou cabelo, ficou todo bonitão. Durante 6 meses ele viveu uma vida, voltou para o mesmo lugar. E ninguém, até aqueles que ajudaram ele, não percebia que era aquela mesma pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cristo não faz uma maquiagem. Cristo muda o coração das pessoas. Ele tira um coração de pedra, coloca um coração de carne e o Espírito Santo começa a habitar. Então, assim, tem pessoas que querem uma maquiagem. Tô com problema no casamento, vai no culto, ora por mim e tal, faz campanha, legal. É só uma maquiagem, meu amigo. Na verdade, o que o Espírito Santo quer fazer é arrancar teu coração de pedra, colocar um coração de carne para que o Espírito Santo habite. E todos os dias o Espírito Santo vai te ensinar o caminho que leva a Cristo. Uau! Estamos chegando ao final de mais um programa Sal e Luz. E tanta coisa gostosa que você ouviu e aprendeu aqui nessa manhã, mas como o nosso pastor André aqui disse, a vida cristã ela é feita em Cristo, na prática daquilo que ele nos ensina. Pastor André, nós já estamos chegando ao final, né? Libera uma palavra, algo para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo, vida para dentro dessa casa. O que o senhor pode deixar para esse dia de hoje, na vida dessas pessoas? Impacto. A palavra é impacto. Deixa o Espírito Santo impactar a sua vida.
Quando o Espírito Santo impacta uma vida, que ele toca, ele arranca aquele coração e coloca outro coração, eu quero dizer que sua vida nunca mais vai ser a mesma coisa. Isso aconteceu comigo há 30 anos atrás. Deus me viu do jeito que eu estava, sujo, abandonado, drogado, arruinado, e ele foi atrás de mim. Não fui eu que fui atrás dele, não. Ele foi atrás de mim, me buscou, me deu um novo coração, me deu uma nova maneira de viver. E hoje eu vivo por Cristo e para Cristo, e por Cristo são todas as coisas. Todo homem de Deus, você vai ver que foi impactado pela identidade de Deus. Que a sua vida possa ser impactada pelo Espírito Santo de Deus, que você possa abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus tocar em você, e aí você vai ver que todas as coisas passaram. Cristo se faz novo todos os dias na sua vida. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Marta, você tem uma frase ou algo para deixar para os nossos telespectadores? Viva em Cristo, né? Ele é a nossa identidade. Se você ama Cristo, medite no livro, guarde o que está escrito aqui, pratique o que está aqui, e assim você também vai fazer parte do corpo de Cristo. Eu deixo para você essa mensagem, esse grande bate-papo. Um forte abraço, um beijo. Até semana que vem. Siga o nosso canal e até semana que vem. Ah, que bom, pastor. Pastor, tem que ter o dois, né? Tenho certeza que tem assuntos ali. Produção Rede Sal e Luz.